Olá, vamos conversar hoje sobre um processo bastante sério, que é o processo de recuperação do paciente pós-Covid-19. Diferente de outras doenças infecciosas, que tem aquele quadro agudo, que quando o indivíduo se cura está resolvida a doença, na Covid não é bem assim. Os pacientes podem evoluir com quadros mais arrastados, lentos, com uma difícil recuperação, e isso obviamente tem relação com a gravidade da doença. Aqueles quadros leves, que o indivíduo em geral tem poucos sintomas na doença, é óbvio que eles se recuperam muito mais rápido e tem poucas sequelas. Mas aqueles indivíduos, principalmente que requerem internação, que têm uma doença já moderada ou mesmo grave, que precisam ser acompanhados num ambiente de terapia intensiva, esses têm sequelas bem mais significativas e que precisam de um tempo maior para se recuperarem. Bom, um dos principais problemas relacionados ao paciente pós-Covid, naqueles quadros moderados a grave, é uma certa fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular é bastante intensa, dependendo do tempo que ele ficou internado e principalmente em unidade de terapia intensiva. Você tem uma hipotonia, uma perda da força muscular, uma hipotrofia, uma diminuição também da musculatura e claramente você tem uma sensação de fraqueza generalizada e isso pode acompanhar o paciente pós-Covid por semanas a meses. Claro que isso também está relacionado a um quadro que a gente tem no paciente mais grave, que é um processo inflamatório que se instala no organismo e que pode também determinar essas complicações. Então, é muito frequente, após o paciente sair de alta do ambiente hospitalar, principalmente de unidade de terapia intensiva, ele precisa de um acompanhamento especialmente da fisioterapia, não só a fisioterapia respiratória, porque ele precisa aprender a respirar adequadamente depois, como também a fisioterapia muscular. O comprometimento pulmonar, que é, na verdade, o principal problema relacionado à Covid, também é muito frequente e ele pode ocorrer nas várias fases da doença. Então, tanto naqueles indivíduos leves que não precisaram ficar internados, mas tiveram algum comprometimento pulmonar, como naqueles casos moderados que já têm um comprometimento mais importante, como naqueles que precisaram de unidade de terapia intensiva e de ventilação mecânica, de respirador, para poderem ter uma boa oxigenação do sangue. Em todos esses casos, a recuperação ela é muito lenta, porque o que ocorre no pulmão são áreas de fibrose. E essas áreas de fibrose, que é onde há uma certa destruição das células, o que ocorre é que você não tem essas trocas gasosas nesses locais de forma adequada. E ele vai ter realmente no pós-Covid, nesse quadro dessa síndrome pós-Covid, uma recuperação mais lenta e vai precisar de um acompanhamento da fisioterapia, especialmente com exercícios respiratórios. Então, veja, primeiro essa fraqueza muscular importante e agora essas complicações respiratórias que precisam de um tratamento posterior. O outro comprometimento importante, que muitas vezes você precisa, inclusive, tratar o indivíduo durante o quadro moderado a grave, são os fenômenos tromboembólicos. Então, é muito frequente naqueles casos mais graves você ter uma maior chance de desenvolver pequenas embolizações e, consequentemente, quando esses êmbolos podem chegar em pequenas artérias, eles podem obstruir e levar a uma perda de circulação naquele local. Então, isso o médico também que acompanha o paciente precisa ficar bastante atento, utilizar medicações anticoagulantes sempre que necessário. Então, tem alguns indicadores que a gente utiliza para isso, como o aumento
de uma proteína chamada dedímero, né, uma proteína de fase aguda, porque o vírus ele leva uma inflamação do endotélio vascular, que é a partezinha interna do vaso. Esse processo inflamatório ali favorece a formação de pequenos êmbolos, que como consequência pode levar a um quadro chamado de tromboembolismo. Isso pode ocorrer tanto no pulmão como também em pequenas artérias. Outra característica importante dessa síndrome pós-Covid, que não ocorre em todos os pacientes, mas alguns pacientes relatam isso de forma muito significante, são as alterações neurológicas. Então, não é infrequente o paciente pós-Covid, isso obviamente depende também da gravidade, aí vai ser sinais mais intensos ou menos intensos, mas é muito comum em mesmo naqueles pacientes que tiveram quadros mais leves, alguma alteração neurológica. Então, tem um pouco de dificuldade, uma lentidão no raciocínio, ele não lembra coisas que eram muito comuns ele executar. Tenho pacientes, por exemplo, que não conseguem lembrar do seu CPF, que era uma coisa muito comum. Então, são situações realmente que atrapalham principalmente as suas atividades laborais, né? Porque se o indivíduo trabalha com números e precisa de um trabalho mais relacionado ao raciocínio, isso pode ser bastante prejudicado na Covid e tem um tempo de recuperação disso. Então, o paciente não precisa ficar muito ansioso com isso é mais lento, ele precisa ter calma e progressivamente ele vai se recuperando. A maioria dos pacientes se recuperam muito bem desses quadros, mas alguns demoram um tempo maior. Outros quadros, muitas vezes cefaleia, dor de cabeça mais intensa, às vezes semanas, até meses depois do quadro de Covid. Então, aparentemente, né, o sistema nervoso, o vírus pode permanecer por mais tempo no sistema nervoso. Os estudos mais atuais têm referido isso. E isso pode trazer algumas consequências. Não só um processo mais inflamatório crônico, que isso pode ocorrer, mas nós ainda estamos aprendendo um pouco disso. Alguns pacientes também, eles se referem a alterações periféricas, né? Um pouco de dormência nos dedos, isso acontece. Mas o sinal mais característico é a perda do olfato e do paladar. Então, o indivíduo que tem perda de olfato e paladar e teve um elo epidemiológico com um paciente com Covid, a gente já considera que isso é um sinal extremamente significante, que praticamente se faz o diagnóstico. A perda do paladar e do olfato, ela, em geral, ela é súbita, né? É muito rápida no paciente com Covid. E pode ser uma perda, uma alteração parcial, né? Uma disfunção do olfato, ou uma perda total do olfato e do paladar, que demora um tempo também para essa recuperação. 40% dos pacientes que têm perda do olfato e do paladar se recuperam em 2 semanas. Põe mais 40% que demoram até 6 semanas. Então, veja, 80% em até 6 semanas. Mais 20% dos pacientes, 2 em cada 10, demoram muitas vezes meses para se recuperarem. É um quadro lento que envolve tanto uma alteração das células olfativas como de um dos nervos cranianos, o nervo olfativo, ou mesmo do bulbo olfativo. Então, são situações aí que realmente o paciente tem que ter muita calma, estar sempre em contato com o seu médico para essa recuperação. Então, veja, essa síndrome pós-Covid, nós estamos aprendendo ainda com ela. Muitas outras alterações relacionadas ao pâncreas, alterações de insulina, descompensação de pacientes com diabetes, alterações da pressão arterial, alterações cardíacas relacionadas também ao vírus. Muitas vezes você pode ter miocardite, né? Principalmente em indivíduos mais jovens, em crianças, que podem deixar sequelas e que têm uma recuperação mais lenta. Qual a mensagem que a gente deixa numa situação como essa? O indivíduo que teve alta de Covid, ele deve continuar o acompanhamento médico, seja no ambulatório de especialistas, deve ter uma equipe multidisciplinar
que acompanhe esse paciente, dê a orientação adequada para ver, inclusive, as medicações que são necessárias, principalmente aqueles indivíduos que já têm doenças prévias. Quais as medicações que são necessárias para esse acompanhamento, para que ele se mantenha bem de saúde e que se recupere logo. Muito obrigado.